Antes de vender o Vitor Reis, o Palmeiras assumiu um compromisso com uma empresa, é o que consta aqui, essa informação é lá do nosso palestra. O Palmeiras teria assumido um compromisso com uma empresa, eu não vou citar o nome da empresa aqui, que ela é especializada em negociações de jogadores, para ser a intermediadora de vendas do Vitor Reis. Então, quando o Palmeiras teria fechado o contrato com essa empresa, o Palmeiras ainda não teria negociado o Vitor Reis. Então eles foram lá, conversaram com a empresa e falaram assim, ó, a gente tem interesse em vender o atleta e a gente quer colocar vocês como intermediadores. É tipo quando você, sei lá, quer vender uma casa. Nação flamenguista, né? O canal Opina Pouco trazendo aí a questão polêmica, né? O Palmeiras, né, envolvido aí em uma negociação, né? E onde o Palmeiras estaria dando golpe, né? Em uma empresa, né? A negociação do zagueiro Vitor Reis, né? Todo mundo sabe que o Palmeiras vendeu o jogador. Parece que a empresa responsável, que tinha uma percentual do jogador, não recebeu, né? Isso é costumeiro aqui no futebol brasileiro, mas do Palmeiras não. Surgiu a informação, né? Inclusive, o jogador foi para o Manchester City. O Palmeiras fez uma venda milionária, ganhando bastante dinheiro, né? E os torcedores do Palmeiras não tinham conhecimento desse fato, né? Vale ressaltar aqui que o jogador, se eu não me engano, na época foi vendido por 35 milhões de euros, né? É muita grana, né? Eu sei que muitos torcedores palmeirenses, flamenguistas, né? Não é acostumado a ver essas informações, né? Flamengo dando golpe, Palmeiras dando golpe. Na verdade não é golpe, né? Calote, né? Mas vamos acompanhar as reações aí, acompanhar o que realmente de fato tem sobre isso. Créditos do vídeo ao canal Opina Pouco, link na descrição. Vamos acompanhar aí no final do vídeo, deixar minha opinião. Vamos lá. Meus amigos, por que eu comecei o vídeo dessa maneira? Falando sobre as polêmicas e tudo mais. Porque, cara, eu acho que a gente tem que ser correto. Obviamente que nós somos seres humanos, somos falhos. Muitas vezes acabamos também puxando um pouco pro lado daquilo que a gente gosta ou daquilo que a gente concorda. Enfim, isso é natural, ninguém é perfeito. Agora a questão é a gente ter o bom senso também, a coerência de analisar as coisas de um olhar também mais crítico quando elas acontecem dentro do nosso recinto, vamos dizer assim. Vamos lá. Justiça determina que Palmeiras apresente documentos da venda de Vitor Reis para empresa que detém contrato de intermediação. O que tá rolando? Cara, vocês lembram que o Vitor Reis foi vendido para o Manchester City por uma bagatela de 37 milhões de euros. E aí, antes de vender o Vitor Reis, o Palmeiras assumiu um compromisso com uma empresa, é o que consta aqui, essa informação é lá do nosso palestra. O Palmeiras teria assumido um compromisso com uma empresa, eu não vou citar o nome da empresa aqui, que ela é especializada em negociações de jogadores, para ser a intermediadora de vendas do Vitor Reis. Então, quando o Palmeiras teria fechado o contrato com essa empresa, o Palmeiras ainda não teria negociado o Vitor Reis. Então eles foram lá, conversaram com a empresa e falaram assim, ó, a gente tem interesse em vender o atleta e a gente quer colocar vocês como intermediadores. É tipo quando você, sei lá, quer vender uma casa e você fala com um corretor e ele fica responsável para venda. Só que o que aconteceu? O Palmeiras acabou vendendo o Vitor Reis de maneira assim, relâmpago, acho que nem o Palmeiras esperava isso, e sem a intermediação da empresa. Porém, em contrato, no papel, o Palmeiras deixava bem claro que a empresa, mesmo que o atleta fosse vendido por outras vias, né, mesmo que fosse vendido pelo próprio Palmeiras diretamente, sem passar por essa empresa intermediadora, o Palmeiras assumiu o compromisso de pagar uma multa de 5% no valor do contrato. Inclusive, tem as fotos aqui, ó. Ficando estabelecido que, na hipótese de a empresa não vir a intermediar de fato, efetivamente e exclusivamente a negociação que resulte na futura venda do atleta, o Palmeiras se compromete a pagar uma multa contratual de caráter indenizatório no percentual equivalente a 5% do valor líquido total da referida transferência. Mano, uma transferência de quase 40 milhões de euros. É muita grana. E aí,
o Palmeiras não teria cumprido esse acordo, de acordo com a empresa. A empresa acionou a via judicial. A juíza da 17ª Vara Civil do Fórum Central da Comarca de São Paulo deferiu o pedido da empresa, determinando que o clube alviverde, no prazo de 15 dias, apresente as cópias do contrato de transferência do jogador, bem como eventuais aditivos contratuais e outros documentos formais vinculados à transação. Então isso aqui é uma apuração do nosso palestra. Eles colocaram aqui inclusive até fotos desse contrato. A empresa afirma que notificou o Palmeiras acerca do descumprimento contratual, tanto presencialmente quanto por e-mail, e requereu que os valores fossem depositados segundo o termo celebrado entre as partes em 2021. O clube, porém, segundo a alegação da empresa, respondeu à notificação no dia 3 de fevereiro, onde negou a existência de relacionamento comercial entre o Palmeiras e essa empresa. E agora tem essa ação que está sendo movida, a gente vai acompanhar isso daí como sempre, tá? Mas é aquilo que eu falo para vocês, se realmente ficar comprovado, o Palmeiras tinha um contrato, tinha assinado e tal, cara, contratos foram feitos para serem cumpridos. Mas não foi a empresa que vendeu o cara. Palmeiras, no fim, vendeu o cara por fora, vamos dizer assim. Não importa, não celebrou o contrato com uma multa? Você tem que cumprir. Afinal, a Leila, ela falou que o jogador tinha que cumprir a palavra, não é? Se a Leila exige que o jogador... Lembra na negociação com o Claudinho? Que ela falou que o jogador tem que ter palavra? Então você imagina um contrato que é formalizado com artigos e incisos ali, e assinado. Agora vamos ver como que vai ficar isso daqui. Não estou falando que o Palmeiras realmente está devendo no mercado aí para a empresa. Não estou falando que o Palmeiras agiu de má fé. A gente precisa ver o quão verídico é essas informações que estão sendo veiculadas nesse caso aqui, mas só para a gente pontuar que realmente a gente tem que manter a sensatez e a coerência. E agora, meus amigos, eu quero colocar aí para vocês um trechinho lá do Felipe Luiz na coletiva de ontem. Ele foi questionado em uma pergunta e a resposta dele, ela mostra o pensamento, né, de um cara que quer ser vencedor e que tá com sangue no olho para ir em busca de títulos, conquistas e mais conquistas. Não é igual o Botafogo, que abre mão de certas conquistas. Botafogo abriu mão de competição estadual, abriu mão da Recopa, abriu mão da Supercopa. Botafogo foi mais ou menos assim, né? O ano pra gente começa depois do Carnaval, sabe? Inclusive uma atitude, com todo o respeito do mundo, uma atitude muito pequena dos seus dirigentes de pensar dessa maneira. Um pensamento pequeno. Um pensamento realmente que deixou muitos torcedores frustrados com esse início de ano. Mas eu não concordo com o calendário. O problema, você sabia disso antes de comprar a equipe, não sabia? Antes de fazer o aporte e investimento, você já não sabia? Peraí, você vai lá, chega num país, faz um investimento nesse país. Aí dali a pouco vem os impostos do governo, vem as leis, aí você fala assim, nossa, mas eu não concordo com isso, eu não vou acatar isso. Mas você não fez um estudo de mercado? Você não fez uma pesquisa antes de entrar nesse mercado? Você já sabia dessas condições antecipadamente? Ou você achou que você ia chegar com um sotaque gringo e ia revolucionar, ia mudar? Nem a gente que tá aqui no futebol brasileiro, meus amigos, consegue mudar o futebol brasileiro. Tem muita coisa que precisa mudar. Então o cara achou que ia chegar aqui e ia mudar as coisas. Mas enfim, vamos lá para a coletiva, para um trechinho da coletiva, um trechinho mesmo que me chamou bastante atenção na postura do técnico aí do Flamengo. Boa noite, Felipe. Tudo bom? Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Recentemente, o Lédio Carbono, do Grupo Globo, comentou que o Flamengo não enxerga mais o Vasco como rival. São 32 jogos, 19 vitórias lá do rubro-negro. Eu queria saber se você e o seu elenco têm uma preparação diferente para jogos contra o Vasco ou se é mais um jogo, entre aspas, qualquer. Se realmente essa postura vista pelo comentarista é, de fato, algo presente no ninho do Flamengo não enxergar mais o Vasco como rival. Obrigado. Vocês estão de brincadeira. O treinador enxerga todo mundo como se fosse o Manchester City. Para mim, sempre o adversário que eu vou jogar é o melhor time do mundo. É difícil, né? Todos os adversários são bons, têm qualidade. E talvez pelos últimos anos, né, de a disparidade financeira tirou um pouco
Pela resposta de Felipe Luiz, você percebe a diferença do treinador, né? Com esse clássico, esse nome assim tão pesado pro torcedor, pros jogadores, esquece, o nível mental, é só você ver. A gente tava 1-0 de vantagem e os jogadores entraram jogando o jogo da vida, porque clássico é clássico, ele tira o melhor de cada jogador, os jogadores grandes crescem, jogadores que não estavam tão bem vão apresentar a sua melhor versão. O Vasco teve uma oportunidade grande de melhorar outra vez contra a gente e se organizaram bem para tentar fazer um bom jogo. Então, é muito difícil. E isso principalmente tem um peso mental nos jogadores, onde se tem como é que eu posso explicar? Se tem uma bola que vai sair e ele acha que dá para chegar, ele vai tentar até o final. Todo mundo corre até o último segundo do jogo, como foi. A gente estava pressionando com o jogador com cãibra, a gente estava pressionando dentro da área do Vasco até o último minuto. E isso, o clássico, ele tira, né? Então, como eu falei, vão ser 8, provavelmente, né, se o Fluminense ganhar, vão ser 8 clássicos em 12 jogos. Isso, mentalmente, para os jogadores, é um peso grande. Fisicamente, acredito que seja a melhor preparação possível, mas mentalmente é um desgaste grande, porque vocês viram como é que é tenso esse jogo e no limite da agressividade. Eu acredito que é isso. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do Felipe Luiz para muitos e muitos outros técnicos que estão aí dentro do futebol brasileiro. Além dele ter a cultura da equipe, ele tem um desejo de vencer. Você pode ver que no jogo de ontem, cara, o Felipe Luiz foi subindo linha, né? Foi subindo linha. Em alguns momentos, até parece que, defensivamente o time tá muito alto. E isso pode gerar um perigo num contra-ataque. Pode. Só que várias e várias vezes nas coletivas do Felipe Luiz, ele falou que em certos momentos ele ia assumir esse risco pela vitória. Então, isso mostra a energia com que esse técnico chega na competição. Nenhum time é invencível. Só que aí você tem que ver a forma como vai perder. Que nem, por exemplo, o Vasco ontem perdeu de uma forma ridícula, apática. Segundo tempo do Vasco, o Vasco acabou. E aí a gente entra no outro ponto, que o Pedrinho, ele reclamou da situação do VAR. E galera, assim, eu entendo a reclamação dos torcedores. Se fosse com torcedores do Palmeiras, iriam reclamar também. Se fosse com torcedores do Flamengo, iriam reclamar também. Iriam reclamar. Quando você tem um lance ajustado, a forma como você projeta a linha é muito milimétrico. É por isso que eu falo pra vocês que o lance ajustado, uma. Ou ele é considerado impedimento pela regra, ou ele é considerado legal pela regra. A CBF tem que se definir. E agora, eu tava vendo lá na tirateima lá da Globo, parece que no Campeonato Brasileiro, finalmente, vai começar o impedimento semiautomático. Isso vai ser muito bom, porque além de agilizar a análise, ele também traz mais precisão, principalmente em lances onde você tem um ajuste muito grande. Então parece que finalmente a CBF vai tomar vergonha na cara e o Campeonato Brasileiro começa com o impedimento semiautomático. Vamos ver se realmente vai acontecer. A gente espera que sim. Assim, eu entendo os torcedores do Vasco reclamarem e tudo mais, mas vamos lá. O Pedrinho, ele fez várias críticas aqui em relação à cabeça do Bruno Henrique, que mostra estar à frente da linha, e eles deram uma explicação de que a linha do VAR é traçada de baixo para cima, então dá a sensação pelo ângulo que ele está à frente, mas na verdade ele não está. Enfim, ele fez essas críticas aqui. Ele falou que esse lance foi analisado de forma muito nação flamenguista, né? Alguns temas aqui vamos debater, né, que o Neto trouxe aí em primeira mão, né? Questão desse situação aí de Vitor Reis com o Palmeiras, né? O Palmeiras é envolvido aí em uma negociação que deveria ter passado valores a uma empresa. Também questão aí de Felipe Luiz e Flamengo, né? Primeiro sobre essa questão de Vitor Reis, né? Acho que todo mundo é de conhecimento de todo mundo. Vitor Reis foi vendido, né, para o Manchester City, cerca de ali próximo entre 35 a 37 milhões de euros. Muita grana, né? Segundo as informações aí de Neto, né? Neto, o Palmeiras teria assinado o contrato, pelo que eu entendi, em 2021, para uma empresa tipo ser
é que a gente possa dizer? Tentar negociar Vitor Reis, né? Essa empresa era o intermediário, na verdade, né? Que a gente chama aqui no futebol, né? Mas caso tinha uma cláusula lá no contrato, caso o jogador fosse negociado e não fosse pela empresa, mesmo assim eles teriam 5% do valor total da venda, né? O Palmeiras vendeu o jogador sem precisar da empresa, do intermediário, e a empresa está cobrando na justiça aí os seus valores, né? Valores esses que são bastante significativos quando se fala de euros, né? Quer dizer, 5% de 35 milhões, né, de euros, 37 milhões de euros. É muita grana, né? A empresa mandou um e-mail para o Palmeiras. O Palmeiras disse que desconhece esses valores a ser repassados. Então agora é questão de justiça, né? Mais à frente, como o Neto mesmo aí falou, a gente vai ter ciência e conhecimento de quem está certo, né? Eu só acho que uma empresa não vai procurar os direitos delas sem ter contrato assinado, né? Acho que o Palmeiras talvez não pode estar lembrado, né? Mas uma empresa como né? Um clube como é Palmeiras, não saber que tem esses valores aí, esse contrato com o Vitor Reis, acho que foi uma pisada na bola, né? Sobre a questão do Flamengo, o Flamengo venceu mais uma vez o Vasco por 2-1. O Flamengo sofreu um gol depois de 17 jogos, né, de Rossi sem sofrer gol no campeonato estadual. A gente sabe que o Flamengo era candidato sim a ir para a final. Foi para a final, tudo indica que vai ser contra o Fluminense, né? Outra coisa, muito se fala aí que o Vasco não é mais rival do Flamengo, né? Vamos lá, claro, Felipe Luiz como um grande treinador, um treinador experiente, um treinador que é sempre aquele cara que tem seus objetivos traçados. Ele não vai dizer que o Flamengo não considera mais o Vasco como seu rival, né? Mas eu vou pegar aqui a parte da torcida, né? A torcida não considera mais. Rival é aquele clube que quando a gente joga, geralmente faz jogos difíceis, jogos decisivos, de 5 jogos, vamos lá, de 9 jogos, né? 5 vitórias para um, 4 para outro, né? Sempre tá ali, né? Mas depois que o Flamengo fez 32 jogos com o Vasco, que só perdeu 2, pessoal. O time do Flamengo, quando entra em campo, o torcedor já sabe que vai vir vitória, né? Então, eu concordo. Muito torcedor aí que não considera mais o Vasco como um grande rival, né? Isso aí é fato. Agora, Felipe Luiz, nas suas coletivas, a gente percebe, como o Neto aí mesmo percebeu também, um cara diferenciado, né? Ele entra em todas as competições, primeiro, para ser campeão. Depois, ele deixa bem claro, pessoal. O Flamengo está bem há 21 a 22 jogos sem perder, mas ele deixa bem claro. O Flamengo vai perder. O Flamengo vai ter uma sequência de 2, 3 jogos perdendo. É natural, é normal, principalmente aqui num calendário do futebol brasileiro se joga 80 jogos, né? Então ele já tem essa consciência. Só que ele prefere perder jogando. Ele prefere perder atacando. Diferentemente de outros clubes, né? E tem jogo aí que arma retranca, não se preocupa tanto em atacar, como era o time de Tite no Flamengo o ano passado, né? O Flamengo fazia 1-0, ele já mudava o esquema, tirava atacante, botava volante. Isso aí o torcedor do Flamengo até hoje fica revoltado, indignado. Felipe Luiz não. Todo mundo percebe que é um cara diferenciado, né? E você, pessoal, deixa aqui a sua opinião, se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.